O uso indiscriminado de remédios para dormir e para o controle de ansiedade causa risco de morte maior do que o uso de drogas como cocaína e heroína. Foi o que constatou 2 estudos internacionais. E para falar sobre esse assunto, eu recebo agora a psicóloga Marilene Proença, que é fundadora do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade. Tudo bem, Marilene? Prazer recebê-la. Prazer é o nosso e agradeço o convite. Vamos lá, então. Há uma banalização, na sua opinião, de medicamentos, desses medicamentos prescritos, e por quê? Então, essa é uma discussão que nós temos feito por meio do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, a partir do momento em que nós começamos a nos dar conta, né, de que o Brasil é um dos maiores consumidores, né, de substâncias psicoativas, seja no campo da infância. Então, remédios como Ritalina, como Vyvanse, né, e outros remédios psicoativos que são dados à criança com pseudos ou talvez até transtornos de déficit de atenção, hiperatividade. E, no caso dos adultos, o clonazepam, que tem sido também uma droga psicoativa que está popularmente, né, difundida entre os adultos, e nós temos recebido as informações de que o Brasil é hoje um dos maiores consumidores desta droga, né? Então, a gente fica muito se perguntando por quê, né? Nós somos um país onde nós temos uma cultura, né, de muita socialização, nós somos chamados de pessoas que recebem todas as pessoas muito bem, estão sempre alegres, né? E como justificar altos níveis de depressão, de ansiedade, quer dizer, o que pode estar acontecendo, né, com as pessoas, e o medicamento acaba sendo utilizado como único recurso neste caso e não como último recurso para aqueles que estão em alguma situação de sofrimento na sociedade. Quer dizer, está muito fácil esse acesso a essa medicalização, essa impressão que dá. Então, a medicação, né, a utilização de medicação, ela é, vamos dizer assim, evidente que é importante em alguns casos, que é necessária em algumas situações, né? Só que o que nós estamos observando é que muitos desses medicamentos, dessas substâncias psicoativas que têm relação com a vida, né, com a maneira de viver, com a maneira de trabalhar, com a maneira de estar no mundo, elas estão sendo o primeiro recurso e não o último recurso. Então, se você vive uma situação de ansiedade, de distúrbio de sono, de dificuldade no relacionamento com as outras pessoas, o que você pode fazer para repensar, né, a sua vida, a sua maneira de viver, a sua maneira de estar no mundo, o que talvez esteja faltando, né, para você poder se sentir bem, se sentir mais feliz, seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal. Então, essas perguntas, elas são fundamentais de serem feitas, né? O remédio, a medicação, ele vem apenas como um paliativo, né? Ele vai diminuir um sintoma, mas ele não vai atacar a causa dessa sua dificuldade, dessa sua ansiedade, desse seu sofrimento. Então, é importante que a gente possa entender o que está gerando esse sofrimento, para daí, eventualmente, a medicação ser utilizada como um paliativo, um complemento, algo que vai te tirar de uma crise, que vai te tirar de um momento mais difícil da sua vida, mas jamais é um medicamento que vai resolver as causas que estão gerando esse seu sofrimento. Essa vida moderna, acesso à tecnologia, são aí alguns dos fatores aí que contribuem para uma sociedade mais ansiosa, né? Esses problemas de saúde afetam mulheres, homens de maneira igual? Então, Felipe, o que a gente tem visto, né, é que essa relação nossa do humano, né, com a natureza, com os espaços públicos, com espaços livres, né, essa questão de você dar importância, né, para estar com as outras pessoas, para conviver, é algo que nós precisamos resgatar cada vez mais dentro da nossa sociedade, né? A tecnologia, ela é importante, ela nos trouxe, nos aproximou de alguma forma, né? Todos nós hoje nos falamos em segundos com as outras pessoas, então isso é um ganho do ponto de vista da sociedade internacionalmente falando e da nossa sociedade brasileira. Só que muitas vezes isso acaba se ocupando o lugar de outras
necessidades do ser humano, né? O ser humano, ele tem a necessidade do afeto, do afago, de estar perto das outras pessoas, de estar na natureza, de estar em contato, né? Com os ambientes os mais diversos possíveis. Então, nós não podemos substituir, né, essa nossa vida e essas nossas necessidades humanas, né, por outras que são apenas do campo tecnológico. Então, talvez o que nós estamos no momento, né, onde nós precisaríamos encontrar um equilíbrio em relação a isso. Palavrinha-chave, né? E quais que são as consequências, Marilene, aí, desse uso indiscriminado aí de remédios a um médio e longo prazo? Então, primeiro, né, é a própria dependência da medicação, né? Então, você começa a se sentir mal, você não vai bem na escola, você tira uma nota baixa, então eu vou tomar um medicamento para focar, para ter mais foco, para ficar mais voltado para essa atividade, né? Para responder mais rapidamente àquela solicitação do meu trabalho, do meu estudo, né? Só que isso está criando em você, né, um mecanismo no qual você não está encontrando outras estratégias para conseguir resolver esse desafio na sua vida, né? A vida é feita de desafios. Então, se eu estou na faculdade, se eu estou na escola e a criança não consegue se alfabetizar, a professora não entendeu ainda qual é esse mecanismo de trabalho com a criança, quer dizer, esse é um grande desafio. As pessoas acabam perdendo essa habilidade de lidar com as dificuldades, com as suas próprias dificuldades. Né? E aí o medicamento vem como uma forma de imediatamente criar um campo, né? Que é um campo de uma pseudo-melhoria, né? O que a gente chama também dessa dependência psicológica? Exatamente. Aí você cria uma dependência não só do medicamento fisicamente, né? Mas uma dependência psicológica. E hoje nós precisamos cada vez mais trabalhar na direção de nós construirmos essas estratégias, né, de vida, porque os desafios de cada sociedade, todas elas tiveram os seus, nós temos os nossos, né? Então, como é que nós vamos construir estratégias, né, procedimentos, formas para estarmos dando conta, né, desses desafios e não tomando um medicamento para nos acalmarmos, né? Ou para dormirmos mais, ou para enfrentarmos e focarmos um assunto que é difícil de ser estudado, por exemplo. Tá certo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade. Explica um pouquinho para a gente o que é esse fórum. Você trouxe aqui algumas cartilhas, aqui um livro também, a gente vai mostrar aqui. Eu gostaria que você fosse explicando um pouquinho para a gente o que são esses materiais. Então, o Fórum, ele é uma iniciativa, né, de entidades, pessoas, instituições, né, acadêmicas, sindicais, de classe, né, os conselhos de profissionais, de vários, vamos dizer, segmentos da sociedade, que começaram a se preocupar com exatamente essa situação, né? Quer dizer, o momento em que esse alto índice, esse alto consumo, né, dos psicofármacos tem ocupado na vida das pessoas um lugar que não deveria ocupar, né? Então, nós chamamos atenção para isso, chamamos atenção para a importância, né, da educação, da qualidade da educação, de que as nossas crianças não precisam ser medicadas para aprender, que nós temos que ter novos métodos, né, novas formas de ensinar as nossas crianças. Então, o Fórum, ele tem profissionais de várias áreas, ele tem pessoas interessadas na educação, na saúde, na assistência, fonoaudiologia e por aí vai, psicologia, né? E nós temos, então, produzido seminários internacionais. Esse ano vai acontecer o 5º Seminário Internacional, a Criança Medicalizada, que vai acontecer em Salvador, né? No mês de agosto. Já convidamos a todos para esse seminário. Produzimos já as cartilhas, né? As cartilhas têm sido um material importante para trabalhar com os profissionais das áreas de saúde, de educação, de assistência. Produzimos também um material mais denso de estudos, que é o livro. Que é esse livro, né? Que a gente tem aqui também. Esse foi o primeiro que nós publicamos, Medicalização da Criança e do Adolescente, com artigos de profissionais de várias áreas, chamando atenção para essa temática, né? E nós fizemos, inclusive, uma crítica, né, usando a caixa do medicamento na capa.
Então, a gente tem produzido, não é, também muitas palestras, trabalhos com professores, com profissionais das diversas áreas, onde nos convidam, nós temos o prazer de ir, não é, e poder trazer essa discussão. Tá certo, Marilene, eu queria agradecer muito a participação, a Marilene Proença, que é psicóloga e fundadora do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, a gente conversando um pouquinho aqui sobre esse uso indiscriminado de remédios para ansiedade e também para dormir. Marilene, muito obrigado. Nós que agradecemos.